Encontros com o Futuro, hoje com um convidado muito especial, Vitor Graça, superintendente da Fundação Abrinq. É um prazer ter você aqui com a gente, Vitor. Eu que agradeço o convite. E comigo aqui na bancada, professor João Melo, da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Vitor, Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, SPM, e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades e Negócios no Brasil e no mundo. Vitor, é um orgulho ter a Abrinq, mas para contar para o nosso ouvinte, conta qual é a missão e a atuação nacional de vocês. Tá. A Abrinq, na verdade, é a Associação dos Fabricantes de Brinquedos. E eles, em 89, resolveram fazer alguma ação social e fizeram colher medida contra algumas pequenas ações. E aí, em 90, eles falaram, não, vamos fazer uma fundação. Então, Fundação Abrinq. Sim. O setor já não era muito grande, perdeu muito com a concorrência dos chineses, mas então eles já tiveram essa visão de fazer aberto para a sociedade. Então, a Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente, lógico, né, eles vindo do brinquedo, desse setor, aberto para toda a sociedade, e vem em um momento pós-ditadura, né, com uma nova Constituição. Então, tinha lá no artigo 227, né, todas prioridade para crianças e adolescentes. Então, a Fundação começa em 90 e já trabalhando para a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o grande marco legal da legislação no Brasil. Então, a Fundação Abrinq nasce como defesa de direitos, sem atendimento direto, que era uma novidade naquele momento. Então, uma fundação feita por empresários, então já vem com toda uma organização que não é muito comum no terceiro setor, né? Então, planejamento, orçamento, prestação de contas, sim, isso já vem no nosso DNA. Então, esse é o começo da Fundação Abrinq lá em 1990. E hoje, como é que vocês estão? Qual que é as principais atividades e atuação da Fundação? Desde o começo, defesa de todos os direitos, mas a gente tem um foco muito grande em educação. Então, temos alguns projetos em educação, alguns projetos de saúde e proteção. Então, também lá no começo, eram mais de 9 milhões de crianças e adolescentes no trabalho infantil. Então, isso foi uma bandeira desde o início, né? A Fundação começa combatendo foi junto com outras organizações, com todo o trabalho, OIT, governos e tal. Esse número caiu para 1.700.000, mas agora deu um momento que piorou um pouquinho de novo. Pós-pandemia, deu muita variação, né? Então, a gente ainda está com esse foco, e aí eu contei para vocês que a gente vem aberta para toda a sociedade. A Fundação Abrinq não recebe recursos de governos, nenhum. Então, é só recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Uhum. Então, nós temos mais de 50 mil pessoas doadoras mensais, um pouquinho todo mês, e mais de 5 mil empresas também todo mês, um pouquinho essa doação. Então, o que para nós é uma sustentabilidade financeira, mas também um ativo social, né? Então, mostra a importância que a sociedade dá para a criança e adolescente e para o nosso trabalho, né, paralelamente. É muita gente doando todo mês. Como é que vocês conseguiram esse número? Qual foi o trabalho? É muita gente. Eu falo que a gente deu, na verdade, uma guinada na nossa matriz, né? Então, quando começou com empresários, os nossos fundadores chamaram 5, 10 amigos multimilionários e empresários. Sempre ajuda. Sempre ajuda. Só que isso não dá uma sustentabilidade ao longo prazo, né? Então, lógico, tem sucessões, né? E essas pessoas tinham grandes empresas que também foram se sucedendo. Então, em algum momento, nós olhamos e falamos assim, eu estou na Fundação Abrinq há 26 anos, né? Dos 34, 26. Então, já passei por muita coisa. E essa mudança de matriz foi muito importante, porque você perder um patrocínio de 1 milhão é uma coisa, você perder um doador de R$100, mais fácil colocar no lugar. Recuperar. Então, nós fizemos uma matriz em que era 70%, 80% de recursos, grandes doações de grandes empresas, e tinham ali 700, 800 doadores, pessoas físicas. E a gente foi fazendo essa inversão nos anos 2011 a 2015, mais ou menos, né? E foi um sucesso. Evidentemente, como todo mundo na pandemia, a gente apanhou muito, perdeu doadores, estamos retomando. Sim. A ideia é que tenha
muito mais, mas como vocês fizeram essa? Isso que é o segredo que eu quero saber. é segredo? Não, Como é que se puxa, né, o Como doador? puxa para muitos doadores. vou são contar. brincadeira. Eu vi que você é formado em captação de recursos no exterior. É verdade. Vocês são beneficiários da nota fiscal paulista? Ah, mas é muito pouquinho, mais pelo cadastramento. E ao longo do tempo agora foi piorando muito também, né? Sim. Verdade. Então, na verdade, é o seguinte, não tem muito segredo, né? Eu brinquei, mas não tem muito segredo. Chamar o doador, e no Brasil a gente tinha muito a cultura da doação como é importante, né? De produtos e agora com a emergência e tal. Mas, dado o que nós tínhamos colocado de planejamento e estratégia, a gente fez um olhar para 5 anos e começamos a fazer um investimento monitorando o ROI, então taxa de retorno de investimento, o que está sendo feito no mundo. Tem muito que é chamado de face-to-face, vocês estão pertinho da Paulista, vocês já devem ter visto um pessoal com os coletinhos, tem muito disso. Sim. Tem muita gente na rua. Funciona? Funciona. Vou te falar que quando me falaram a primeira vez, eu falei, não, ninguém vai fazer isso. Vou parar na rua, uma pessoa vem me abordar e eu vou dar CPF, escala, né? cartão de crédito, tudo. Não vai acontecer. E aconteceu. Mas é isso, a gente acreditou, fizemos um benchmark global, né? As maiores organizações dos Estados Unidos e Inglaterra fazem isso até hoje. E realmente é o nosso maior foco de captação. Fizemos muito mala direta, paramos agora para LGPD, né, por conta de dados e tal. Temos um pouco de TV, um pouco de digital, e foi uma construção, né? Então nós saímos de 780 para 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 5.000, 80 mil. Perdemos muitos agora na pandemia, mas já começamos de novo a trabalhar. Então, o conselho teve que enxergar que a gente teve que fazer um investimento 1 ano e meio, 2 anos para conseguir ter o retorno. Vou te falar que não foi fácil essa aprovação, porque, né, muito trabalho. Mas é assim, como é que a gente vai fazer? Como é que é o retorno? O recurso, mas é sustentabilidade. Então, realmente, e a gente inverteu essa matriz. Então, hoje é entre 70% e 80% os pequenos, os doadores, né, contra alguns patrocínios que a gente ainda tem, grandes e tal. Interessante. Muito legal. Bom, deixa eu perguntar de novo da Nota Paulista, porque a minha mãe trabalha na AMA, Associação de Amigos do Autista, e é uma linha importante para eles, né? Quando a pessoa se cadastra automaticamente, e aí, assim, em vez do créditozinho do CPMF vir para mim, vai para a instituição que eu ajudo. Tem uns benefícios bem interessantes. Vocês não... Acho que é um pouco da característica da organização, né? Nós temos um trabalho com voluntários, específico na área de saúde, então são dentistas e psicólogos. Normalmente você tem que ter as caixinhas que tem, né? As caixinhas para pessoas colocarem as notas, alguém separar, alguém digitar. Eu acho que não é essa modalidade, assim. Se você entra no site da Nota Paulista ou no aplicativo, você pode colocar assim, doação automática. Aí não tem que pegar a nota. Então, era, eu tenho também cadastrado, era um pouco assim, mas a gente acabou não investindo. Né? Tinha muita gente muito forte nisso, sabe que os valores são realmente tem expressivos, né? Muita coisa mesmo. E a gente acabou indo por um outro caminho, mas aí assim, tem um rol de 15, 20 possibilidades de captação e algumas a gente não consegue. Hoje eu tenho, por exemplo, um pessoal da Heleninha, que é uma organização muito bacana que a gente também apoia, vai ter uma pizza, um evento, a gente é um pouco mais difícil. Então a gente resolveu um pouco mais no atacado e menos em algumas outras. Então leilão, fizemos já leilões de quadro. Mas não dá escala, né? Rapaz, é um estresse, assim, Você cria um problema, dois problemas para uma solução. Evento é muito complicado, assim. Como funciona o leilão? Leilão, por exemplo, tínhamos o pessoal do setor... Leilão o quê? Arte? Tivemos casa? fotos e tivemos quadros. Tá. Fotos foi um pouco mais... tivemos camiseta de futebol também. Clássico, né? É um clássico, sempre foi muito bom. E aí depende de ter um curador, né? Alguém do setor para conseguir esses quadros. E aí você precisa do seguro, professor. Aí você precisa do local, aí você precisa de um buffet, aí você precisa chamar as pessoas e essas pessoas precisam comprar.
Então você já sai com um custo, Sim. né? Não é de graça, né? Então não tem, apesar de ter muito voluntário, muito desconto, muita coisa assim, as obras são todas doadas, mas você precisa fazer um catálogo numa gráfica. Então Fizemos, não é trivial, fizemos alguns. E o último foi assim, passou raspando do prejuízo. Eu falei, gente, vamos tentar uma outra estratégia. E hoje estamos tentando fortalecer o digital, né, que não é de graça também. Né, mas... Você tem que impulsionar, tem que impulsionar. Como que você funciona no digital? O que vocês estão aprendendo nesse formato? Então, a gente vem com um desafio que é da audiência, né? Alguém precisa clicar, né, primeiro. Sim. Depois o que clicar. Então, eu até, por acaso, não estou com as descrições, mas no final do ano passado eu falei, pessoal, gente, inteligência artificial, precisamos começar a ver. Então nós começamos por imagem. Imagem a gente tem um problema muito sério, a gente não pode mostrar crianças reais em situação de risco. Sim. Então a gente já começa a mexer com imagens para não ter esse tipo de problema. Já usamos banco de imagem. Banco de imagem tem muitas crianças de fora, né? Muita criança loira, tal, ou muita criança negra, muito com cara de africana, né? O Brasil tem um mix e a gente trabalha muito tentando colocar esse mix. Tínhamos uma equipe, por exemplo, de parcerias, que é você ligar para as empresas e fazer contato. Então hoje é a inteligência artificial que faz. Olha, eu quero empresas, e ela sai buscando contatos, faz o funil, faz o contato, e só traz uma pessoa fazer o atendimento depois que já consegue um primeiro contato. Entendi. Funil de vendas. Um funil de vendas, exatamente. Com essa ajuda da inteligência artificial, né? Buscando, você tem todo um jeito de fazer e tal. E algumas soluções quando dá algum problema. Isso é uma outra guinada também. A gente estava falando das mudanças. Sim. A gente tinha uma pessoa na parte de suporte, de infra, né? Hoje a gente tem programadores, então dá um bug, como é que resolve isso aqui? Então vai procurar, tal, como é que faz? Então tem muitas diferenças, né? Sim. E tem muitas coisas, agora começa a ter Mas dá resultado. Ainda não é significativo, não vou Sim. te dizer que é significativo, não Sim. é. Tem os depoimentos, os merchants também colocado um pouco no online, a gente já consegue um pouco isso. Então a gente fecha no DRTV, nas propagandas na TV, que a gente paga também com desconto. Mas vocês não conseguem incluir programetes gratuitamente por enquanto? Não. Nas grandes TVs? Tem sempre um custo? Ou tem uma limitação. Tá bom, eu te dou 15 no calhau, onde entrar. Então, hoje em dia também tudo bem, porque né, tudo online, mas antigamente a gente esperava telefonemas. Então, a gente fazia, por exemplo, 15 filmes, cada um com um telefone diferente. Dava uma para essa TV, outra para essa, para saber na hora que tocava de onde vinha o retorno. Sim, interessante. Era um negócio, era bem na mão, né? Então hoje é um pouco melhor. E a gente precisa ter certeza que vai sair, né? Porque senão você não consegue saber o retorno. Então conseguimos 95%, 96%, 94% de desconto em algumas TVs e colocamos um filme e aí você consegue ter um retorno. E aí consegue ter umas bonificações no online. Então entra no YouTube, entra nas redes sociais das próprias... Dentro do ecossistema do canal. Sim. Mas aí não é ainda significativo. O face-to-face ainda é o maior deles. Vitor, você comentou de educação. A gente está produzindo agora um documentário Futuro da Educação. O que vocês estão estudando, ou apoiando, ou promovem nesse campo? A gente segue muito os indicadores, né? Para você saber o que você vai fazer, então a gente tem o cenário da infância, da criança e do adolescente, e a educação brasileira, vários problemas. Então a gente tem, na faixa etária de creche, educação infantil, um projeto muito forte, que começou em 2007, se eu não me engano, quando o acesso à creche era 10% só, e a meta é 50%, né? Hoje está por volta de 30%. Teve um avanço, hoje já está no speech dos políticos, falar, não, vamos fazer creche. Sim. Então tem um trabalho sendo feito aqui, e a gente tem feito reformas, né? Temos feito treinamentos, capacitações, um pouquinho de AD também nisso, que é bem interessante, para a gente poder fazer essas formações. Percebemos no pós-pandemia que o que estava menos pior, que era primeiro, segundo, terceiro ano, piorou muito. Então a gente começou um projeto de apoio à alfabetização. As crianças ficaram muito tempo fora e
Também tem uma troca de recursos humanos, de pessoas que estão se formando e entrando no mercado, ainda não prontas para essa faixa etária, que é essa alfabetização que é muito importante. 9 milhões de crianças, mais ou menos, dependiam da alimentação escolar todo dia, às vezes como a única alimentação Do dia? do dia. 2 anos fora da escola, você imagina o que aconteceu. Meu Deus. Então, um problema de nutrição muito sério. Então, também estamos tratando desse assunto. Então, eu falei do creche, falei do fundamental, anos iniciais. A gente tem aqui no 9º ano um trabalho com os adolescentes, um número significativo já, para trabalhar os projetos de vida. O que acontecia? Eu não lembro a idade de vocês, mas antigamente era o clássico, científico. Eu fiz o terceiro científico como aluno de intercâmbio. Exatas, humanas, biomédicas, né? Tinha essa história. Hoje são os itinerários da BNCC. Então, o aluno, quando sai aqui, ele tem que escolher para onde vai, se é que é possível ele escolher, porque nem todas as escolas vão ter as opções. Mas a gente trabalha com esse menino, com os adolescentes aqui no 9º ano, parece que eles façam um projeto de vida, se enxergando mais para frente, inclusive tentando enxergar a universidade, que às vezes você não é possível. Não, é possível para poder fazer essa escolha, porque aqui no ensino médio tem um problema muito sério de abandono. Eles vão para o mercado. Às vezes vão para o mercado, tem um termo que a gente não gosta muito de usar, mas é que acaba sendo o tal do neném, nem estuda, nem trabalha, então às vezes acontece, desiste. Então falta um incentivo, falta melhorar a qualidade de ensino, falta incentivar os professores, mas falta também o aluno se enxergar nessa nova etapa, tentar escolher. Ter uma visão de futuro que é interessante, você, olha, eu me vejo aqui, exatamente. Muito bom. Alguns desses adolescentes, a gente tem um projeto também de mediação de leitura, que a leitura ajuda muito, né, no desenvolvimento escolar, mas também de trazê-los, né, a gente está indo bem para o território, para as periferias, e trazendo-os aqui para o centro de São Paulo. Então eles vão conhecer, por exemplo, o Mackenzie. Nossa, Mackenzie, mas eu posso estudar aqui. Então, abrir, né, ampliar o horizonte, né, a gente leva no SESC, a gente leva uma peça de teatro, para museus, Museu da Língua Portuguesa, a gente consegue trazê-los para essas experiências. Isso tudo abre muito, né? Abre muito, que eu tenho amigos da periferia que não conheciam esses lugares, e eu levei um susto. E seus colaboradores são voluntários? Você paga todo mundo? São todos contratados. O que acontece é que a gente consegue dar capilaridade apoiando organizações pelo Brasil. Então a gente tem mais de 200 organizações pelo Brasil inteiro que têm um atendimento direto. Então a gente começa com um programa chamado Nossas Crianças, que é exatamente isso. A gente capta recurso de quem quer ajudar e repassa para quem precisa de ajuda, né? Projetos, a gente abre um edital, né, escolhe as organizações, o tipo de atendimento que a gente quer, regiões, depende também dos parceiros que estão com a gente, porque às vezes tem uma escolha de, não, mas a minha empresa está aqui, será que você pode vir para cá? A gente consegue fazer essa customização. Então faz um repasse durante 2 anos, tem um apoio técnico, e tem um apoio, às vezes, de doações. Então, às vezes, um banco está desmontando, temos computadores aqui, ou alguém tem teve das doações mais diversas, inclusive até sorvete, que a gente não conseguiu doar, porque a dinâmica da distribuição do sorvete era impossível. Era impossível. O que vocês fizeram, afinal? Tomaram os Não, lamentavelmente não foi possível. E eles já sabem que no final de 2 anos eles não terão mais o nosso apoio financeiro, continuam com o apoio técnico e continuam nessa rede, recebendo formações e outras oportunidades que vão tendo de ações específicas. E a gente também faz uma formação nesses 2 anos de gestão da organização e cursos, inclusive, de escrita de projetos e captação de recursos. Olha que legal. Então a gente já teve sabendo que iam perder o apoio, fizeram o curso e depois conseguiram o apoio para repor aquele recurso que não iam ter mais conosco. E isso vai fazendo essa roda, né? Isso é como a gente... Mas funcionários mesmo são 80 e poucos, todos aqui em São Paulo, mas a gente está no Brasil inteiro espalhado. Pequenininho, mas com uma abrangência poderosa. Vitor, em grandes números, como é que está a Brinq, a fundação? Quantos projetos ou qual que é a dimensão? 15 projetos e programas. Então eu falei, por exemplo, de Nossas Crianças, né, que é esse de apoio. A gente tem muito orgulho de falar do Empresa Amiga da Criança, né, que ninguém falava de responsabilidade social corporativa, ESG, ISP. E lá atrás, então,
tivemos essa ideia de chamar as empresas que não têm trabalho infantil, que fazem algum investimento para criança e adolescente, e serem reconhecidas como empresa amiga da criança. Isso já vem de 95. Olha que bacana. Já faz um tempo. Depois disso, então, projetos, eu adotei um sorriso, então tem os dentistas e os psicólogos. Aumentou muito. Na pandemia, inclusive, né, a pandemia tem muita coisa ruim, mas outras coisas a gente até desenvolveu mais. Então, o EAD nosso desenvolveu muito. Sim. Atendimento de psicólogos online, porque muito da dificuldade é sair da onde as pessoas estão para ir, por exemplo, num dentista no centro. Né? Precisa ir uma pessoa acompanhar, precisa de transporte, é uma dificuldade muito grande. E o psicólogo não, ele consegue estar fazendo atendimento online, e a saúde mental, como vocês sabem, é um problema seríssimo. Crescente. Na parte de educação, a gente sempre falou do brincar, mas está cada vez mais estruturado. A gente tem feito até projetos aqui em São Paulo, né, com brincar inclusivo, né, como é que você inclui, né, da diversidade. Aliás, em todas as ações agora da Fundação Brinque, já de uma parte para cá, tentando olhar, né, então a gente fala de creche, se você fala, eu falei para vocês, 55% das mulheres trabalham, são líderes de família e precisam deixar as crianças na creche. Então, só tem 30% de acesso. Se você pegar mulheres negras de comunidade de baixa renda, cai para 15%. Para 15%? Então, a gente ainda tem que cuidar dessa coisa da diversidade. Nos nossos projetos, né, sempre incluir uma questão antirracista. Né? Então, tem inclusão, tem diversidade, tem ações antirracistas, tem tudo isso. É muito bacana, a gente está conseguindo no nosso dia a dia colocar isso. Falei de projetos de educação, falei de projetos de saúde. Desses 15 projetos e programas, ano passado a gente beneficiou mais de 130 mil crianças. Nossa, impressionante. Mesmo assim, como é que dá a escala? Então, também um pouco mais para trás, a gente vai agora, dia 12 de junho, premiar os 100 melhores prefeitos do Brasil em relação à criança e adolescente. Estimulando, fazendo esse advocacy. Exatamente. São 5.570 municípios no Brasil. A gente convida todos os prefeitos eleitos. Então, janeiro, fevereiro e março do ano que vem, nós vamos convidar os prefeitos que foram eleitos para priorizar criança e adolescente durante a sua gestão. Ele assina um termo de compromisso, coloca uma equipe que vai acompanhar, faz um diagnóstico, faz um plano, aí nós acompanhamos os indicadores durante 4 anos, damos um apoio e tal. E aí você consegue dar escala para essas políticas que a gente está falando. Então, educação, saúde, proteção. Aí depois de 4 anos você vai lá ver quem melhorou mais. Exatamente. A gente vem acompanhando ao longo do tempo, na verdade, mas agora teve o preenchimento final dos dados e nós pegamos os 100 melhores, vamos para em Brasília no dia 12. E é lógico que a gente fez uma comparação, tem os dados lá, né? Como está esse indicador no Brasil? Como é que está esse indicador onde a gente tem prefeitos amigos da criança? Está melhor. E assim por diante, peguei uns 4 ou 5, temos... Super data-driven. Né, tem muito que tem de dado, que tem os dados são públicos, na verdade, né? E alguns autodeclarados do próprio município, né? E muito focado em políticas sociais, que é no atendimento. Né? Sim, sim. Toda a legislação está hoje em cima do município, né, do atendimento. Então, a gente dá um apoio também técnico para essa formação. E, evidentemente, aí monitoramos, a gente está falando de ODS, né, a gente faz parte, tem status consultivo no ECOSOC, eu faço parte da comissão dos ODS, até a reunião ontem em Brasília, porque aí você consegue olhar os indicadores e esses números. Dos 17, 10 tem a ver com criança. Sim. Então a gente monitora, né, renda, monitora saúde, monitora educação, monitora trabalho infantil. A gente faz parte desse trabalho também. Então esse é um pouco do... Vitor, foi um prazer enorme ter você aqui hoje no programa, conhecer um pouco mais da Fundação Abrinq. Vamos ver que outras formas o programa e o World Observatory podem colaborar. Parabéns pelos seus 26 anos na casa. Obrigado pelo convite.